Boa tarde ou boa noite para vocês da turma dos segundos anos. Hoje, como prometido, vim fazer a resolução das atividades propostas a vocês durante esse período de aulas remotas. E, inicialmente, a gente vai falar sobre a termologia, que foi um conteúdo que a gente viu um pouquinho durante as aulas presenciais. Eu também enviei os vídeos para vocês para relembrar do conteúdo. E a primeira questão selecionada foi a questão 1 da página 26. Nessa questão 1, para a gente selecionar qual alternativa está correta, né? Então, vamos lá relembrar um pouquinho sobre o que é calor, que é o que fala sobre, na questão aqui. A gente estudou que calor é o quê? A energia térmica em trânsito, que essa energia sempre sai do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o corpo com maior temperatura vai ceder seu calor para o corpo de menor temperatura. Vamos lá. E temperatura, a gente sabe que é o quê? É a agitação das partículas de um corpo. Então, vamos lá para as alternativas. Na letra A, ele fala que calor é uma forma de medir a temperatura. Calor é forma de medir a temperatura? Não, né? Calor é energia térmica em trânsito. Quem mede a temperatura é o termômetro. Então, essa alternativa está errada. A letra B fala que o calor é a energia que os corpos liberam quando atritados. Eu falei alguma coisa sobre atrito? Não, né? A energia ela é transferida, para ser transferida só depende da diferença de temperatura entre um corpo e outro. Não depende de atrito, não. Então, também está errada essa alternativa. Na letra C, fala que calor é energia transferida entre corpos quando eles apresentam temperaturas diferentes. Tá correto? Tá correto, né? Então, até agora está correta essa alternativa. Quando um corpo cede calor para o meio externo, sua temperatura diminui. Então, se ele cede, então sua temperatura vai diminuir, não é isso? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos olhar a D, o que está errado. Diz que calor é a temperatura transferida entre dois corpos. Calor é a temperatura transferida entre dois corpos. Ao perder o calor armazenado em seu interior, a temperatura do corpo diminui. Calor é a temperatura transferida? Não, né? A energia térmica. Então, a alternativa C é a correta. Depois dessa questão, vamos para a questão 3. Na questão 3 dessa mesma página, fala sobre dois corpos. Um corpo M com temperatura de 80 graus Celsius e outro corpo N com temperatura de 10 graus Celsius. E nessas condições, para a gente responder, na letra A, o que ocorre com a temperatura desses dois corpos, que ocorre com a temperatura do corpo M e do corpo N. Então, o que ocorre com essas temperaturas? Eu sei o quê? Que o calor ele é cedido por quem tem maior temperatura e recebido por quem tem menor temperatura. Então, eu sei o quê? Que a temperatura de M vai o quê? Diminuir e a temperatura de N vai aumentar. Então, temperatura de M vai o quê? Diminui. E a temperatura de N aumenta. Na B, ele pergunta se depois de algum tempo os corpos atingirão um estado térmico em comum. Eu sei o quê? Que o M vai ceder calor para o N. E vai chegar um momento que eles vão ficar com a mesma temperatura e vão estar, assim, em um estado térmico comum. Então, eu sei que isso é verdade. Sim, eles vão estar em um estado térmico em comum. E como se chama esse estado? É o estado de equilíbrio térmico.
Vamos anotar aqui, é o estado de equilíbrio. Equilíbrio térmico. Depois dessa questão, a outra questão selecionada foi a questão 6. Nessa questão 6, fala sobre as escalas termométricas. Para lembrar aqui, qual é a equação para a conversão entre as escalas térmicas? Quais são as escalas térmicas? A Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. Então, a gente tem que lembrar qual é a equação. Temperatura Celsius sobre 5 é temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Então, essa equação é a equação que a gente utiliza para transformar as temperaturas. Vamos lá para o enunciado. Diz que a temperatura interna de uma caverna varia de 17 graus Celsius a 21 graus Celsius. Em um determinado dia, a caverna de Santana, localizada na cidade de Apiaí, apresentou temperatura de 20 graus Celsius. Que valores assinalariam dois termômetros, um graduado na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin, situados no interior dessa caverna? Então, a temperatura que a gente vai analisar aqui é a temperatura de 20 graus Celsius. O enunciado fala sobre 17 e 21, mas é só para dizer que essa caverna ela varia essa temperatura entre 17 e 21. Mas nesse dia a temperatura é de 20 graus Celsius. E ele quer saber quanto vale essa temperatura de 20 nas escalas Fahrenheit e na escala Kelvin. Primeiro, a gente vai pegar apenas duas equações. Vou pegar essas duas primeiras para transformar os 20 graus Celsius, que é a temperatura que ele deu lá na questão, em Fahrenheit. Então, pego essas duas equações e substituo no lugar de Celsius 20, né? Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Celsius eu sei que é 20, vou substituir aqui 20 sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. 20 eu consigo dividir por 5, então eu já vou fazer a divisão, que dá 4. 4 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Faço agora a multiplicação cruzada. Eu sei que aqui abaixo do quadro tem 1, então 1 vezes isso tudo é isso tudo. Subir aqui. Temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Vou botar um pouquinho mais pra cá. 36. 32 está do lado de cá. Vou isolar o termo temperatura Fahrenheit. Colocar o 32 para lá. Se ele passa para lá, ele muda seu sinal, né? Então, passa com sinal de positivo. Temperatura Fahrenheit é igual a 36. Muda o sinal, mais 32. Então, temperatura Fahrenheit é igual a 68 graus Fahrenheit. O que isso significa? Que 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Agora a gente vai encontrar qual a temperatura em Kelvin que corresponde aos 20 graus Celsius. Vou pegar essa equação de temperatura Celsius com essa equação de temperatura Kelvin, né? Que eu vou transformar de Celsius para Kelvin. Então, temperatura Celsius sobre 5, temperatura Kelvin, menos 273 sobre 5. Posso cortar aqui? Posso, que são iguais, né? Então, temperatura Celsius, vou substituir pelo valor de 20, que é o que a gente tem lá. Temperatura Kelvin, menos 273. Vamos passar o 273 para o lado de cada igualdade, para isolar a temperatura Kelvin. Então, 20, se ele está menos, quando ele passa para cá, fica mais. Mais 273 é igual a temperatura Kelvin. 273 mais 20 dá 293. Só vou inverter a posição. Temperatura Kelvin é igual a 293 Kelvin. Não tem grau porque
Temperatura Kelvin é uma escala absoluta. Então, significa o quê? Que 20 graus Celsius corresponde a 293 Kelvin. Depois dessa questão, vamos agora para a questão 7, dessa mesma página, da página 31. E nela é para a gente indicar as alternativas incorretas. Vamos lá. Agora é conceito também. A primeira alternativa, ela fala que temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Falei no início do vídeo que a temperatura é a agitação das moléculas, né? Então, tá correta essa primeira questão. A 2 diz que dois sistemas estão em equilíbrio térmico com o terceiro, logo estão em equilíbrio térmico entre si. Então, também é verdade. Se eu tenho dois corpos com a mesma temperatura e eu tenho mais um corpo com a mesma temperatura desses dois primeiros, então está todo mundo em equilíbrio térmico. No terceiro diz que um dos pontos fixos da escala termométrica é o ponto de gelo, que deve ser obtido sob pressão de 2 atm. Então, essa aqui vai estar errada por quê? Porque a pressão que deve ser considerada é a pressão de 1 atm. Então, a terceira, ela é incorreta porque a pressão é de 1 atm e não de 2. Aqui é o que é correto, é de 1 atm. Em relação às temperaturas está tudo ok, mas a pressão que está errada. E na 4 diz que quanto maior a massa de um corpo, maior é sua temperatura. A temperatura é o quê? É a agitação das partículas. Tem alguma coisa a ver com a massa? Não, né? Então também a questão 4, a temperatura não tem a ver com a massa, né? Temperatura é agitação. Não massa. E não massa. Depois dessa questão, a questão 8 dessa mesma página também. Na questão 8 também é apenas conceito. Questão 8 fala sobre durante uma gincana, o apresentador propôs aos alunos que completassem a seguinte frase: quando três corpos estão encostados entre si e em equilíbrio térmico, é possível afirmar que... Aí quer saber qual dos alunos respondeu certo. Carol disse que o corpo que tem maior massa tem maior calor, tem mais calor. Isso é verdade? Não. Por quê? Porque a massa não tem a ver com a temperatura, não tem a ver com calor. Temperatura é a agitação das partículas e o calor é a transferência de energia, né? Karina disse que todos os corpos contêm o mesmo calor. Todos os corpos contêm o mesmo calor? Eu posso dizer isso? Não, né? Posso dizer que eles têm a mesma temperatura, mas o mesmo calor não. Que o calor é energia em trânsito. Não posso afirmar isso. Bianca disse que todos os corpos estão no mesmo estado físico. Posso afirmar isso também? Não, né? Porque eu posso ter um corpo líquido com um corpo sólido e eles estarem à mesma temperatura. Então, isso não indica, não posso afirmar que isso é verdadeiro. E Beatriz diz que os três corpos apresentam a mesma temperatura. Então, Beatriz foi a que acertou, porque está falando aqui na frase que três corpos estão em equilíbrio térmico. Se estão em equilíbrio térmico, eles estão com a mesma temperatura. Então, quem acertou aqui foi Beatriz. Depois dessa questão, vamos agora para a questão 10. Questão 10 dessa mesma página. Nessa questão 10 fala que na fabricação de um termômetro indica os valores de 2 graus Celsius para o ponto de gelo e 96,8 graus Celsius para o ponto de vapor da água. É para elaborar uma equação para corrigir esse termômetro. Então, a gente vai fazer uma equação para transformar essa escala.
entre a escala Celsius e essa escala nova aí que ele criou. Então, eu sei o quê? Que nas escalas sempre vão ter os pontos fixos. Nessa escala, os pontos fixos de fusão é de 2 graus Celsius e de ebulição é de 98 graus Celsius, como ele disse aí, né? Então, essa eu vou chamar temperatura X. E a temperatura Celsius, grau X e grau Celsius. Eu sei que a fusão é de 0 grau X, viu? Aqui, botei Celsius, mas tá grau X. 0 graus Celsius e de 100 graus Celsius, né? Fusão 0 e ebulição, a gente sabe que é 100. Como é que a gente faz a equação? Eu sei o quê? Que todos que estão aqui são temperatura Celsius. Eu sei que todos esses aqui dessa escala são temperatura X, que foi a temperatura que eu indiquei agora como X. Sempre vai ser o do meio menos o de baixo, depois o de cima menos o de baixo. Temperatura Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. A segunda, temperatura X menos 2, temperatura X menos 2, sobre 98 menos 2. 98 menos 2. Então, como vai ficar essa equação aqui? Temperatura Celsius menos 0, temperatura Celsius. 100 menos 0, 100. Temperatura X menos 2 sobre 98 menos 2 dá 96. Posso deixar essa equação assim? Posso, mas eu também posso simplificar aqui embaixo, né? Eu posso... Qual o número que ele divide esses dois números ao mesmo tempo? Posso dividir aqui por 4, né? Então, temperatura Celsius sobre 100 dividido por 4 dá 25, igual temperatura X menos 2 sobre 96. 96 dividido por 4 dá 24. Então, essa é a equação para transformar essa temperatura. Temperatura que eu chamei de X. Vocês podem ter chamado de qualquer outro nome, de Y, de Z. Depois dessa questão, a próxima questão é a questão 13. Na questão 13, essa mesma página ainda, fala que dos planetas que orbitam próximo ao Sol, Mercúrio apresenta as menores dimensões, com um diâmetro de 4.800, quase 3 vezes menor que a Terra. Esse planeta apresenta contrastes impressionantes de temperatura na superfície, atingindo durante o dia valores que se aproximam de 350 graus Celsius. E à noite, 170 graus Celsius. Escreva essa variação de temperatura em Kelvin. Vamos lá. A gente tem que lembrar agora da equação para variação de temperatura. Eu sei o quê? Que a variação de temperatura